Eu gostaria de agradecer a presença de todos e desejar um feliz sábado para quem eu não desejei. Chegamos mais ao final de uma escola sabatina. Agora, eu gostaria de chamar a classe do primários, que eles decoraram um versinho. Pode ficar aqui, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos 119, 105. Cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Êxodo 15, 1. Busque a vontade dele em tudo o que fizer. Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Provérbios 3, 6. Assim brilhe a luz de vocês diante dos outros, para que as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que estás nos céus. Mateus 5,16. Amém. Eu também gostaria de agradecer aos pais que se empenharam com as crianças. E também agora eles vão cantar um louvor. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Eu sei. Deus vai te levantar, você vai caminhar. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha forças, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Mas tenha forças, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Amém. Amém? Então, que no próximo sábado possamos estar aqui 15 para 9 para a nossa escola sabatina. Eu gostaria de convidar a todos para se levantarmos para orarmos.
Querido Deus, amado Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade que temos de estar aqui na Tua Santa Casa para honrar e glorificar o Teu santo nome. Que também o Senhor possa estar com o Pai, para Ele sempre guiar seus filhos no caminho de Jesus. Abençoe também a cada família que é representada, abençoe também a cada criança, que o Senhor esteja com cada um de nós. Agora também pedimos uma bênção especial sobre o culto da segunda hora. Esteja conosco e abençoa-nos. Em nome de Jesus, amém. Para a entrada das crianças, vamos cantar o hino 426. Pelo menos esse aqui eu enxergo até lá. Cristo, as crianças têm amor, bênçãos Ele é que lhes deu, sempre a todas atraiu o Salvador. Com doçuras acolheu, esquecê-las ou jamais, todas elas para Ele são iguais. Cristo ama as criancinhas, que no mundo inteiro há, diz a todas o Senhor que Ele as quer com muito amor, bênçãos mil a todas elas Cristo dá. Há crianças ao redor em países lá de além, que não sabem da história de Jesus. Vamos ajudar também a levar-lhes salvação, para terem a Jesus no coração. Cristo ama as criancinhas, que no mundo inteiro há, diz a todas o Senhor que Ele as quer com muito amor, bênçãos mil a todas elas Cristo dá. Vamos essa nova dar, dela a terra toda encher, o Evangelho a todo o povo anunciar. Com fervor e com prazer falaremos de Jesus, para que em toda a terra brilhe sua luz. Cristo ama as criancinhas, que no mundo inteiro há, diz a todas o Senhor que Ele as quer com muito amor, bênçãos mil a todas elas Cristo dá. Para a entrada da plataforma, vamos cantar o hino 559. Sinto a presença do Senhor. Sinto a presença do Senhor neste lugar, seu poder e sua graça, seu amor. Posso ver em cada face sua beleza irradiar. Sinto a presença do Senhor neste lugar. Em pé, hino de número 21.
566. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque de uma forma muito especial o Senhor nos conduziu até aqui. Estamos aqui com o coração aberto para ouvir a Tua palavra, Pai. Que o Senhor fique conosco e em nós. Isso é o que nós te pedimos, em nome de Jesus nós oramos, amém. Bom dia, feliz sábado a todos. E agora, para continuarmos adorando ao nosso Deus, entoaremos o hino 71. Ouvida bela história que Jesus desceu da glória e no Gólgota enfim morreu por quantos como eu. Ouvi de seus gemidos, de seu sangue nos remidos, e ao fim contrito me prostrei, vitória nele achei. Vitória em Cristo, eterna vitória. Buscou-me, salvou-me, da cruz por mim morreu. E paz e alegria, ai, novo dia. Vitória Jesus me deu, por sangue que verteu. Ouvi que Ele cura, sim, a todo que o procura. Que o coxo fez andar então, e ao cego deu visão. Porém clamei, meu mestre, vem restaura minha vida. E logo Cristo me atendeu e a mim vitória deu. Vitória em Cristo, eterna vitória. Buscou-me, salvou-me, da cruz por mim morreu. E paz e
aquele que puder se ajoelhar para falarmos com Deus. Bondoso Pai celestial que está nas alturas do céu, santificado seja o teu nome, Senhor nosso Deus. Pai, aqui neste momento, ó Deus, pedimos as tuas ricas misericórdias sobre cada um de nós, e que o Senhor venha perdoar as nossas faltas, os nossos pecados neste momento, ó Deus. E também pedimos que o Senhor derrame sobre cada um de nós uma porção dobrada do Espírito Santo do Senhor, para que nós possamos compreender a mensagem desta manhã, ó Deus. E pedimos também, ó Pai, que o Senhor unja o pregador desta manhã, o abençoando para que ele fale diretamente do seu trono de graça, ó Pai. E que o Senhor coloque as palavras na boca dele, ó Deus. E que ele venha falar, ó Pai, aquilo que nós estamos precisando ouvir e aprender da tua palavra, ó Pai. Continue conosco, nos dá a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, crianças, um feliz sábado para vocês. Vem aqui, ó, desse ladinho aqui, vem cá. Vem aqui. É isso. Nossa, aumentaram as crianças, hein? Algumas crianças, né, já não se acham mais crianças, né, já é mais... E as crianças, olha quanta criança. Bom dia para vocês. Um feliz sábado. Ó, hoje, alguém trouxe a ofertinha? Trouxe? Você trouxe? Olha. Deixa você recolher as ofertinhas suas primeiro. Muito bem. Ó, hoje nós vamos aprender algo interessante, certo? Então vocês vão ter que prestar atenção aqui, ó, no vídeo, tá? De como o ser humano foi criado. Como que será que o ser humano foi criado? O que vocês acham? Vamos ver então? Presta atenção ali, deixa eu sentar do seu lado aqui, Samuelzinho. Olá, crianças! Chegou um momento que eu gosto muito, a adoração infantil. Vamos aprender muitas coisas sobre a Bíblia e sobre Jesus, e junto com os pais. Vamos prestar bastante atenção, ok? Hoje vamos ouvir uma história muito especial. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Esse é o momento de adoração, o momento onde nós vamos adorar ao nosso Deus. Vocês já observaram que nas mãos, aqui, bem nas pontas dos dedos, existe uma marca? Sim, é a nossa digital. E quem colocou a digital em nossas mãos foi Deus, o nosso Criador. A Bíblia nos diz que antes da criação do mundo, a terra era sem forma e vazia. Mas em cada dia da criação, Deus fez algo especial. No primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo dia, Ele separou o firmamento das águas. No terceiro dia, Deus criou a vegetação. No quarto dia,
No quarto dia, Deus fez os luminares. E no quinto dia, Deus fez os animais aquáticos e aéreos. No sexto dia da criação, algo maravilhoso foi criado. Deus fez os animais selvagens, domésticos e criou o homem e a mulher. No momento da criação do homem, Deus modelou um boneco do barro. Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser uma alma vivente. Deus resolveu criar a mulher, Eva. Deus criou Eva da costela de Adão. Adão tirou um cochilo e então Deus fez a mulher. Que maravilha, crianças! Deus nos fez parecidos com Ele e nós somos criaturas de Deus. Ele nos fez com características especiais e Ele nos ama muito. Na Bíblia, podemos encontrar uma passagem muito especial. Ela está escrita em Gênesis, capítulo 1, verso 26, e diz o seguinte: Aí ele disse: Agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. E não podemos esquecer que as nossas digitais são uma marca que nos lembram que Deus é o nosso Criador e que Ele nos ama. Vamos orar? Bondoso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos criou com muito amor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora vamos... Que legal, né, crianças? Então, da onde que o homem foi criado? Da onde que o homem foi criado? Da terra. Do quê? Da terra. Da terra. E a mulher? Do quê? Costela. Da costela do homem que foi criado da terra. Que legal, né? Que Deus abençoe o homem e a mulher, né? Que Deus abençoe a gente, né? Que Deus abençoe vocês, mulheres, também. Vamos fazer oração para o Pai do Céu todos juntos aqui? Vem cá, então. Aí, isso. Senta aí, Samuel. Aí, isso. Ó, vamos orar, então. Assim, ó. Eu, Jesus, juntos. Papai do céu, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem criado o homem e a mulher. Abençoe cada um, meu Pai, em especial, meu Paizinho querido, para que todos possam ser felizes, meu Pai, e repletos do Teu amor. Abençoe as crianças, abençoe os adultos, os homens, as mulheres, meu Paizinho querido, ser com cada um de nós. Que a gente possa agora também aprender mais um pouquinho do Senhor. É o que nós te pedimos a Ti, por Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em silêncio agora, junto com o papai e com a mamãe. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender de seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui, de juntos poder escutar. Provai e vede. História de hoje. Respira, Raquel. Tudo na vida estava correndo muito bem. Eu estava realizando o sonho de fazer a faculdade de teologia no NASP e minha mulher trabalhando como médica anestesista em alguns hospitais da região. Em outubro de 2018, no Dia do Médico, Raquel estava muito feliz e enviou mensagens a todos os seus amigos médicos. Após um plantão de 24 horas, Raquel fez o percurso de todos os dias na rodovia que liga a cidade de Limeira à de Cosmópolis, em São Paulo. Naquele momento, eu recebi uma ligação do celular da minha esposa. Era alguém avisando que a dona daquele celular havia sofrido um acidente próximo a Cosmópolis. Imediatamente me dirigi para lá e vi que a rodovia estava interditada nos dois sentidos. Assim que cheguei ao local, tive informações de que Raquel estava gravemente ferida e que havia sido levada de helicóptero para o hospital de Sumaré.
Ao ver o carro completamente destruído, eu senti uma angústia profunda e um desespero tomou conta da minha mente. Apressadamente fui até o hospital de Sumaré e lá recebi a notícia mais triste da minha vida. Me doeu muito quando eu recebi da médica que estava no centro cirúrgico um saco plástico contendo os pertences da minha esposa. Ao me entregar também a aliança, ela me disse que talvez Raquel não resistisse. A partir desse momento, a notícia do acidente se espalhou por toda a região e uma corrente de oração se formou no Brasil e em vários lugares do mundo. A cirurgia durou cerca de 10 horas e grande parte desse tempo foi gasto na reconstrução de sua face esquerda. Um amigo neurocirurgião, que estava na sala de cirurgia acompanhando os procedimentos, nos informou que a cirurgia havia sido bem sucedida, mas que seu estado de saúde era crítico, com fraturas múltiplas pelo corpo, fratura de coluna, clavícula, costela e um corte gigante na cabeça provocado pelo afundamento do teto do carro. Pouco a pouco, o estado de saúde de Raquel foi se estabilizando, mas infelizmente um diagnóstico médico apontava que ela viveria em estado vegetativo. Naquele momento de muita dor e tristeza, eu recebi a visita do pastor Jimmy, que veio para ungir a minha esposa. Além de entregá-la nas mãos de Deus, ele suplicou que se realizasse ali um grande milagre. Ainda sobre o acidente, quando os paramédicos chegaram para atender Raquel, esmagada pelas ferragens do carro, vendo que os 2 pulmões estavam perfurados, eles concluíram que não havia mais nada a fazer. Mas antes de chamarem o IML, algo extraordinário aconteceu. Raquel teve um grande espasmo e o corpo dela se mexeu. Em seguida, eles gritaram: "Ela está viva!" E a partir daí, toda a equipe se mobilizou para tirá-la de dentro do veículo. Ali aconteceu o grande milagre na vida da minha esposa. Para mim, Deus, o dono da vida, naquele momento, assumiu o controle da situação e disse: "Respira, Raquel." Depois de 45 dias do acidente, ela recebeu alta para seguir com o tratamento em casa. Hoje já estou formado e trabalho como professor de ensino religioso na Escola Adventista de Bragança Paulista, e Raquel já voltou a trabalhar em alguns hospitais como anestesista. Ao fazer uma visita à base de operações da Polícia Militar em Campinas, conhecemos a equipe de resgate que prestou os primeiros atendimentos e a levou para o hospital. Para completar as bênçãos de Deus, um ano depois, Raquel ficou grávida e isso encheu o nosso lar de alegria. Nosso pequeno Benjamin está com 1 ano e 4 meses de idade e ele é para nós a demonstração do grande milagre de Deus em nossa vida. Provai e vede. Largo dia de emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar entre colinas. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe ricamente. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus.
bênção sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, que habita nas alturas do céu, louvado seja teu santo nome, Senhor. Muito obrigado pelo trabalho que o Senhor tem nos concedido, Senhor, e a oportunidade de vir devolver o dízimo, meu Pai. Abençoe o dizimante e aquele que não puder dizimar, Senhor, que o Senhor possa, de alguma forma, conceder a ele o trabalho para que eles possam louvar o Senhor também através do dízimo e das ofertas. Amém, Senhor Jesus. Agora nós vamos ouvir uma linda mensagem com o nosso irmão Kaique. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê a sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não devo vencido seus planos. Entregue seus planos a Deus.
oração suplicante. Deus vê a sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê a sua angústia e o acalma. Deus faz, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Amém. Bom dia a todos, feliz sábado. É um privilégio estar aqui com vocês nessa manhã. Quero agradecer ao convite feito pelo Hudson, para que eu pudesse estar aqui nessa manhã, e com certeza meu coração está muito pulsante aqui, de uma forma de ansiedade mesmo, tá? Toda vez que eu prego, meu coração ele bate mais forte. Então, eu tenho que respirar, fazer técnicas de respiração aqui. Mas o meu coração está pulsante também, bem forte, é porque hoje eu estou completando 28 anos, tá ok? Hoje é meu aniversário. Então eu quero agradecer a Deus, porque hoje estou tendo a oportunidade de ter 28 anos de batismo, tá? Alguém pensou aí, ô louco, ele tem mais. Mas eu tenho 28 anos de adventista hoje, graças a Deus. Então eu louvo ao Senhor, porque é um privilégio, né? Nascer no caminho do Senhor, não é verdade? Quem aqui tem mais de 30 anos de adventista? Levanta a mão. Olha quantos irmãos. 35. 40. Ainda ninguém tem 40 anos de adventismo aqui. Tá ok? Então nós vamos falar um pouquinho, você vai me ajudar, tá, irmão Luizinho? Talvez você tenha tido outros pastores aí. Nós vamos falar sobre o bom pastor. Jesus, ele é o bom pastor por excelência. Você sabe, né, que Jesus Cristo, ele é o supremo pastor. E existem algumas características que são fundamentais para nós verdadeiramente falarmos. Jesus Cristo, ele realmente ele é o bom pastor. E são 5 características que eu vou falar aqui para vocês nessa manhã. E eu tenho certeza que no final você vai falar, realmente, Jesus verdadeiramente, ele é o único supremo pastor. Não existe outro. Mas aqui em nossa igreja, no decorrer da história, você vai lembrar o nome e a fisionomia desses pastores que passaram aqui, tá ok? Estou falando aqui desde o ano de 90, quando eu comecei a frequentar a igreja. Tinha 6 anos de idade. Eu já falei minha idade para vocês aí, já automaticamente. Pastor Ivan Canhadas. Quem lembra dele? Teve a oportunidade de ser batizado por ele? Alguém aqui? Olha só, que privilégio, né? Pastor Alberto. Alguém foi batizado por ele? Irmão Luizinho foi batizado pelo pastor? O Vitor.
Eu sei dele, mas eu não falo dele porque não é da minha época. Então eu falo do pastor desde o Ivan. Pastor Jean, quem foi batizado por ele? Pastor Aguinaldo, quem foi batizado por ele? Pastor Paulo, quem foi batizado por ele? Levanta a mão. Quero uma pesquisa aqui. É isso aí. Pastor Fábio Paixão, quantos foi batizado por ele? Pastor Roberto Roéfero, todos foram batizados por ele? Pastor Nizam, alguém foi batizado por ele aqui? Pastor Nizam? No fundo. Pastor Edivanei, olha só, as pérolas de cada pastor que restam ainda em nossa igreja, né? Pastor Ronaldo, ó, que legal. Por fim, aqui nós temos os últimos, né? Pastor Everton, quem foi batizado por ele? E atualmente o pastor Valdir. Olha só. Perceba que no decorrer dos anos foi diminuindo, né? Naquele ano eu me recordo que foi no dia 30 de setembro de 1995. Tinha praticamente 30 pessoas sendo batizadas comigo ali no tanque batismal na igreja central. A boa parte ainda está na igreja, tá? As pessoas que batizaram com você no batismo da primavera, ainda se encontram na igreja? Para você pensar, é só para uma estatística aí, para nós vermos o quanto que as pessoas se afastam do caminho do Senhor ao longo dos anos. Mas será que é por causa dos pastores? É para você pensar, tá? Porque sempre as pessoas vão falar, eu saí da igreja porque nunca fui visitado. Eu saí da igreja porque o pastor não me cumprimentou. E assim vai, né? Que ao você ouvir essas coisas aí fora, você diga, você não saiu da igreja por causa disso. Você saiu da igreja porque você soltou das mãos do Supremo Pastor. Porque Ele é o único pastor. Ele é o Supremo Pastor. E existem algumas características que são fundamentais para nós denotarmos que realmente Jesus é o principal pastor em nossas vidas, tá ok? Bom, no contexto pastoril, a profissão de pastor, queridos, é a profissão mais celebrada na Bíblia. Nós tivemos vários personagens que eram pastores. Você pode pensar em um deles agora. Eu vou citar aqui Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Você tem outros homens, grandes personagens também que foram pastores por excelência. O próprio rei Davi foi um grande pastor. A ideia de pastor lá na Judéia ou na Galiléia, na região ali, é fundamental. Por quê? Para a subsistência da família. Quem tinha rebanho, tinha sempre um pastor para cuidar desse rebanho. Seja ovelha, gado, seja qual for, esses homens eram tidos como os principais homens que cuidariam do futuro da família. Como que a subsistência deles era através de animais, criação de ovelhas, bois, esses animais, essa pessoa responsável para cuidar, ela tinha que ter o senso de que eu estou cuidando do futuro da minha família. É por isso que muitos pastores até davam a vida pelo rebanho, pelas ovelhas. E quem aqui já teve a oportunidade de ler o Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem aqui já leu o Salmo 22? Quem já leu o Salmo 24? Quando você lê o Salmo 22, 23 e 24, você vai entender o que é o pastor por excelência. Então, para lição de casa, quando você chegar na sua casa hoje, leia o Salmo 22. O Salmo 22, ele descreve, né, de maneira muito importante sobre a morte de Jesus. O Salmo 23, ele fala sobre a vida de Jesus.
E o Salmo 24, ele aponta para a segunda vinda de Jesus. Ou seja, esses 3 salmos, eles são messiânicos. Eles retratam a obra do bom pastor. E sem dúvida alguma, eles são salmos que, para entender, você deve estudá-los juntos. Então estude o Salmo 22, 23 e 24. Bom, falando sobre a profissão pastoril, hoje nós temos que destacar essas 5 importantes lições que são para o bom andamento da visão que a igreja deve ter do pastor. Tá ok? Jesus, ele é o bom pastor porque ele dá a vida pelas suas ovelhas. Essa é a primeira característica do bom pastor. E nós vamos entender isso no Evangelho de João. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10. O título aí é Jesus, o bom pastor. Fala assim, ó: em verdade vos digo, o que entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra porta, esse é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vira o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e a dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio, e enlouqueceu, porque o ouves? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado? Pode porventura um demônio abrir os olhos dos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão, e rodearam-no, pois os judeus interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-nos francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará de minha mão.
aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Paremos por aqui. Essa é a mensagem que fala sobre Jesus, e ele afirma várias vezes: eu sou o bom pastor. Por que Jesus aqui no capítulo 10, ele fala várias vezes: eu sou bom pastor, a tal ponto dos fariseus pegarem pedras e tentarem matá-lo? Bom, é simples, o contexto é que Jesus está aqui rebatendo algo que aconteceu no capítulo 9. No capítulo 9, Jesus ele curou o cego, um cego de nascença. E esse cego estava andando ali no templo, e Jesus então chega até ele e fala, os fariseus chegaram até esse homem cego e falou: quem foi que te curou? Eu não sei. Ele é pecador? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: antes eu era cego e agora eu posso ver. E aquele homem foi expulso da sinagoga pelos fariseus. E agora Jesus, no capítulo 10, ele vem colocando no contexto que ele é o bom pastor, diferentemente das ações que os fariseus acabaram de realizar para com o homem cego. Ou seja, tudo o que fizeram com o cego não é uma característica de um bom pastor. Por isso que é fundamental nós entendermos o capítulo 10. Por que ele está inserido nesse contexto? Bom, Jesus ele usa a ilustração dessa parábola no contexto de pastoril. Como que era o pastoril das ovelhas na época de Jesus? Coloca para mim, por favor, o slide. Olha só. Perceba que é um aprisco de verão. Ou seja, um aprisco aonde o pastor ele constrói um cercado com pedras, e o contexto histórico nos mostra que muitos colocavam até galhos com espinhos para que, caso algum animal feroz pudesse querer pular pelas costas, por trás ou pelo lado, caso o pastor estivesse deitado, descansando, os espinhos acabariam, de certa forma, espantando aqueles animais ferozes. Perceba que a pastagem aqui não é verde. E só existe somente uma porta. O pastor com seu cajado, que ao mesmo tempo é uma vara. As ovelhas estão livres dentro do aprisco. É mais ou menos isso que Deus nos dá. Ele coloca-nos no seu aprisco e nos cerca. E ali no cercado do Senhor você é livre. Fora do aprisco do Senhor, o que acontece? Você corre o risco de lobos ferozes te atacar. Por isso que é importante nós permanecermos no aprisco do Senhor. Perceba que existe somente uma porta. Olha o próximo. Aqui são algumas ruínas já na nossa época, de aprisco, uma única porta e uma ampla pastagem, bem verde. Quando você lê: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me faz passear em pastos verdejantes. Você acha que quando lá na Judéia o pastor saía para levar as ovelhas para comer, qual pasto que era? Esse ou esse? Esse aqui é o pasto verdejante, queridos, que havia na época, porque lá é uma região desértica, uma região mais ou menos assim. É uma região que não é muito propícia para a agricultura, por isso que tinha pastoril. E muitas vezes eram lugares que tinham vales e montanhas. Por isso nós podemos entender: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, no contexto real. Porque Jesus ele é o nosso pastor, não é o nosso pastor? Tem faltado alguma coisa na sua vida? Claro que tem. Então você não precisa mais trabalhar, então. Tem faltado alguma coisa? Com certeza tem algo faltando na sua vida.
Quando a Bíblia fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a tradução está errada. A tradução correta é assim, ó. O Senhor é meu pastor, ainda que falte, Ele não faltará. Vocês estão entendendo? Ainda que falte, eu não sei, talvez faltou comida, talvez faltou dinheiro, talvez faltou um carro, talvez faltou uma moto, talvez faltou o dinheiro do Uber, do mototáxi, talvez faltou até a comunicação ali no dia a dia, enfim, alguma coisa sempre falta. Mas a ideia aqui, queridos, é que mesmo que falte, o pastor jamais faltará. Por quê? A ideia de pastoril é a seguinte: sempre havia 2 pastores. O mais experiente sempre tinha a companhia de um pastor inexperiente, mais jovem. As ovelhas são animais sensíveis, extremamente dóceis e sensíveis. Elas seguem somente uma pessoa. E no sentido de que seguem somente uma pessoa, e quando eles colocam agora um pastor novinho para cuidar, esse pastor novinho, ele vai se adaptando com as ovelhas. Lembra? A ideia de rebanho, de pastor, é para a subsistência da família. Essa pessoa agora ficaria responsável por essas ovelhas 24 horas. E quando o pastor mais experiente escolhia um pastor inexperiente para acompanhá-lo, o pastor experiente, ele ia à frente, as ovelhas iam ouvindo a voz do pastor, venham, venham, e elas seguiam o pastor. E no final da última ovelha tinha o pastor inexperiente que ia também cuidando dessas ovelhas. Essa é a ideia pastoril. Vocês estão me entendendo? Agora, quando o pastor no verão, ele saía para pastorear suas ovelhas, depois de dar água para elas, colocava nesse cercado, nesse aprisco, para proteger ela. E ali elas tinham fartura de comida. E sabe, queridos, esse aprisco de verão, se caso algum animal feroz quisesse entrar, teria que passar primeiro por cima de quem? De quem? Do pastor. O pastor daria a vida pela ovelha, ele sacrificaria a sua vida para que a sua vida pudesse dar subsistência para a geração futura, para a família. Vocês estão entendendo agora? Por isso que Jesus fala, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Nós não temos na história bíblica a quantidade de pastores que deram a vida pelas ovelhas. Mas Jesus, ele fala, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas também, queridos, havia o aprisco de inverno. Esse aqui é um aprisco de inverno, aonde os pastores saíam para levar as ovelhas para comer pastagem, mas no final do dia, da noite, como que aqui no inverno não dá para ficar, e lá nessa região quando é frio, muito frio, ele tinha que levar para um lugar mais fechado, mais aconchegado. E nesse local tinha um porteiro, que era tido como mercenário. Esse mercenário, não confundam como ladrão, tá? Mercenário aqui é uma pessoa que era paga para cuidar das ovelhas. Mas vamos imaginar, nesse aprisco, não era colocada somente as ovelhas de um pastor, eram colocadas as ovelhas de vários pastores. Então vamos analisar aqui, eu tenho 10 ovelhas, eu chegava no final do dia, para não enfrentar um frio da noite, eu levava as minhas ovelhas para esse local. Chegava no porteiro e combinava com ele, amanhã eu volto para pegá-las, tá ok? Cuida delas. E colocava ali 10 ovelhas. O irmão Luizinho pegava mais 10 ovelhas e levava ali, amanhã tá hora eu vou voltar, e deixava as 10 ovelhas. O Hudson pegava as suas 15 ovelhas, pegava e levava as ovelhas lá. O Daniel pegava as suas 30 ovelhas, pegava as suas ovelhas e a conduzia para esse local. Perceba, vários pastores levavam as suas ovelhas para esse local. No outro dia pela manhã, eu chegava nesse local e chegava para o porteiro, o mercenário, e falava, vim buscar as minhas ovelhas. Ok. Se eu chamasse as ovelhas de Daniel, elas viriam comigo? Sim ou não? Não, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E quando o pastor fala, as ovelhas seguem. E aí eu chamava as minhas ovelhas.
Felisberta, Floriana, cada uma pelos nomes de cada uma, elas ouviam a minha voz e me seguiam. Se eu tentar chamar do Hudson, elas não me seguiriam. Essa é a ideia de aprisco. Mas vamos supor que durante essa noite, tanto as ovelhas do Hudson, a minha, a do Daniel, está ali protegida e o porteiro está ali, o mercenário. E aí chega 2 animais ferozes. Você acha que o mercenário vai dar a vida pelas ovelhas? Não é dele, não são dele. O que ele vai fazer? Fugir. É nesse sentido que Jesus ele coloca aqui a posição do pastor e do mercenário. O mercenário não dá vida pelas ovelhas, ele foge. Esse é o contexto arqueológico que nós podemos destacar, histórico, com relação às ovelhas. Aí você pode entender lá o capítulo 10, verso 1, que fala lá, ó, eu sou a porta, né? Eu sou a porta. Jesus falou isso, eu sou a porta, por que o verso 9 fala, eu sou a porta? Jesus realmente ele é a porta, ó. Ele fica ali na porta, protegendo, e quem quer entrar ali, não permite que nada arrebate as suas ovelhas e suas mãos, amém? Então, o aprisco é abundância, no aprisco, tudo que o pastor colocar ali, é o suficiente para a subsistência das ovelhas, e se possível for, o pastor dele é a porta, e nada pode entrar, a não ser que sejam as ovelhas. E se alguém ou algum animal querer entrar para arrebatar as ovelhas, o pastor vai lutar, e se possível for, ele dá a vida. Sabe, é nesse sentido que a Bíblia fala, Jesus ele afirma, eu sou o bom pastor. E nós podemos enumerar pelo menos 5 características que Jesus realmente ele é o bom pastor. A primeira característica de um bom pastor é que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus, ele realmente, ele afirma várias vezes, e no sentido de que Jesus, ele deu a vida pelas suas ovelhas, nós vamos destacar 3 importantes lições. A primeira lição é que Jesus, ele dá a vida voluntariamente. Você acha que foram os romanos, os judeus, que condenaram e mataram Jesus? Não. Não foi o sistema que matou Jesus. Ele mesmo diz, eu dou a minha vida voluntariamente. E nesse sentido, queridos, que Jesus ele dá a sua vida voluntariamente, espontaneamente pelas suas ovelhas, demonstra o verdadeiro amor por cada um de nós. Jesus ele deu a vida voluntariamente. Ninguém forçou ele. Quando na reunião da divindade, caso o homem viesse a pecar, Jesus ele se ofereceu. Ele disse, eu serei que pagarei o preço pelo Domingos. Eu que pagarei o preço pelo Ricardinho. Porque eu amo eles incondicionalmente, antes mesmo deles nascerem, antes mesmo deles pecarem. Eu voluntariamente entrego a minha vida. É nesse sentido que Jesus, ele deu a sua vida. A segunda e importante lição que Jesus deu a sua vida, é que ele deu a sua vida sacrificialmente. A vida de Jesus não foi somente uma morte comum, foi uma morte sacrificial. Em que sentido? A morte de Jesus, além de ser voluntária, ele morreu em meu lugar, ele morreu em seu lugar, e a sua morte, queridos, era para ser a minha morte. O peso do pecado que caiu sobre ele, da humanidade toda, ali na cruz do Calvário, de maneira sacrificial, aquilo ali trouxe uma separação eterna da divindade. Mas ao mesmo tempo, queridos, quando ele ressuscitou, novamente foi religado. A morte que Jesus passou, a separação eterna, era para você e eu passarmos. Jesus não morreu somente a simples morte, Jesus morreu a morte eterna que merecíamos passar. Ele morreu em seu e no meu lugar.
E aí nós podemos já destacar a outra característica sobre Jesus deu a sua vida. Jesus deu a sua vida de maneira vicariamente, no sentido de que a morte que ele passou era para eu passar. É o justo morrendo pelo injusto. Aquele que não tinha pecado morrendo por pecadores. O sacrifício de Jesus foi vicário, no sentido de que nós hoje podemos ter a garantia e a certeza de que a morte de Cristo Jesus foi substitutiva. Ele substituiu a minha morte. Ele trocou. Eu vou te dar a minha vida e agora você me dá a sua morte. Isso é o sacrifício vicário. Ou seja, o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E nessa parte de dar a vida, ele deu a sua vida voluntariamente, deu a sua vida de maneira sacrificialmente e de maneira vicariamente. Nunca esqueça disso. Quando Jesus, o supremo pastor, ele deu a sua vida nessas 3 características. Agora, o segundo ponto que retrata que Jesus verdadeiramente ele é o bom pastor, além dele dar a vida, é que o supremo pastor, ele fala e as suas ovelhas ouvem a sua voz. Ou seja, o bom pastor, além de dar a vida pelas ovelhas, ele guia, ele conduz as suas ovelhas. Em que caminho você tem andado? São caminhos que são conduzidos por Jesus Cristo, o supremo pastor, ou você tem sido ovelha errante? Não, hoje eu vou dar uma escapadinha, hoje eu vou fazer a minha vontade. Sabe, uma das características que o bom pastor tem com o cajado, é fundamental, é que sempre havia ovelhas que eram errantes, ovelhas teimosas, ovelhas que de certa maneira saía do caminho, e daqui a pouco se perdia. Ele deixava as 99, vamos colocar, né? Vamos colocar assim, 99? Ele colocava as 99 no aprisco segura, está faltando uma, está faltando o Domingos, ele ia atrás do Domingos, ovelha errante, rebelde, e ele talvez me encontrava ali, cabrunhado ali, talvez com alguns ferimentos, alguns arranhões, teimoso, hein? Ele gritava com a ovelha, o bom pastor? Sim ou não? Não. Ele pegava o seu cajado, tinha uma curva, né? Pegava ela, colocava em seus braços e levava novamente para onde? Para o aprisco em segurança. No outro dia, saiu de novo com as suas ovelhas. E de novo a ovelha errante desviou do caminho. Aí ele deixa as 99 segura no aprisco e sai de novo atrás da ovelha errante. Depois de várias vezes essa ovelha errante fazer o mesmo percurso e desviar do caminho, sabe o que o bom pastor fazia? Ele pegava essa ovelha errante em seus braços e quebrava as suas pernas, uma das suas pernas. É estranho, né? Vamos continuar e depois eu vou aplicar nesse sentido para nós. O bom pastor, ele chama e guia suas ovelhas, e quando ele chamava a ovelha errante, ela não estava no caminho dele, ele tinha que tomar uma atitude, tinha que tomar uma decisão. E o bom pastor, ele fala: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Quais ovelhas que não estão nesse aprisco hoje? Passe agora, comece a meditar sobre essa ovelha que você gostaria que estivesse nesse aprisco e não estão. Muitas ovelhas estão em outros apriscos. Essas ovelhas que estão em outro aprisco, Jesus ele diz que elas uma hora vão ouvir a sua voz, e quando ele falar, essas ovelhas ouvirão a sua voz e eles vão vir para o aprisco dele. De que forma as ovelhas que não estão nesse aprisco, elas poderão ouvir a voz de Jesus? Primeiro, através da pregação do Evangelho, seja ele através de estudo bíblico,
rádio, TV, comportagem, visitação, seja por oração, por jejum, enfim, existem N maneiras de você fazer a pregação do Evangelho. Você orou pela ovelha que não está nesse aprisco essa semana? Você orou por pelo menos uma ovelha? Se você não orou por uma ovelha, lembre-se, ovelha gera ovelha. Não tem como o pastor gerar ovelha. Se nós não estamos preocupados com as outras ovelhas que estão em outros apriscos, eu não sou ovelha. Preocupante. Eu posso ser ovelha disfarçado ali, o lobo disfarçado de ovelha. Mas toda ovelha se preocupa com as ovelhas que estão em outros apriscos. Outra característica fundamental é o testemunho pessoal. Além de pregar o Evangelho, o testemunho pessoal é fundamental para gerarmos outras ovelhas. Ou seja, Jesus Cristo, Ele tem as suas ovelhas que estão em outros apriscos, e no momento certo essas pessoas ouvirão a voz do bom pastor e seguirão Ele. E quem é a voz do pastor hoje? Quem? Quem? Quem é a voz do pastor hoje? Eu. Fala assim, eu. Vamos lá, de novo, hein? Vou perguntar, você vai responder. Quem é a voz do Supremo Pastor hoje? Eu. Com ênfase, eu sou a voz do bom pastor hoje. Se eu não sou a voz do bom pastor, essas ovelhas elas não virão para o aprisco. Elas não vão ouvir a voz do pastor. Ele tem outras ovelhas em outros apriscos. A terceira característica que denota que Jesus ele é o bom pastor, é que o bom pastor, ele não só dá a vida pelas ovelhas, não só ele tem a sua voz forte e poderosa que atrai as ovelhas, mas essa característica, queridos, que Jesus Cristo, Ele é o bom pastor, é que Ele diz que salva as suas ovelhas. Jesus está tão interessado na sua salvação, talvez mais que nós, com relação a nós. Qual o diferencial aqui? É você segurar na mão do pastor, ou o pastor segurar na sua mão? Qual o diferencial aqui? Se você está segurando na mão do pastor, pode ser que em algum momento da sua vida você solte a mão do pastor. Mas aqueles que têm o bom pastor, que está segurando na sua mão, pode ter certeza, pode vir qualquer tipo de lobo feroz, qualquer tipo de animal, qualquer tipo de tormenta que o inimigo vai querer colocar na sua vida. O Supremo Pastor jamais deixará arrebatá-lo das mãos deles, da mão dele. Nada poderá tirar. É nesse sentido que quando Jesus fala, ninguém pode arrebatar minhas ovelhas. Isso significa salvação, queridos. É a garantia e a certeza da salvação. Quantos de nós, como ovelhas, andando por esses desertos avassaladores, desertos terríveis da vida, já nos sentimos em solidão, já nos sentimos longe do aprisco, longe do bom pastor? Mas Jesus Cristo é o único supremo pastor que vai até cada um de nós, porque Ele sabe que a salvação que Ele deu para cada um de nós, ela é garantida por sua vida. Nada pode arrebatar-nos da mão do supremo pastor, e isso nos dá alegria eterna. A quarta característica que é fundamental para entendermos que Jesus ele é o bom pastor, é que além de Jesus dar a vida pelas suas ovelhas, além de Jesus falar e as suas ovelhas ouvirem a sua voz, além de Jesus salvar as suas ovelhas,
Jesus, ele protege as suas ovelhas. Ele é a porta, nada pode arrebatar as suas ovelhas. Sabe, queridos, a alusão do mercenário com um bom pastor, nós podemos destacar aqui que os fariseus, eles eram tidos como mercenários. Ele não cuidava das ovelhas, ele enxutava as ovelhas, eles até jogavam lá fora, assim como fizeram com o cego. Lembra que é o contexto que eles expulsaram o cego da sinagoga? Agora Jesus, ele vem falando, a característica do verdadeiro pastor, e ele se denota, eu sou o bom pastor, a tal ponto deles querer matar Jesus Cristo. Sabe, queridos, o mercenário, ele jamais vai dar a vida, jamais. E se você na sua vida teve 12 desses pastores, 12, nós tivemos desde 1990 aqui na nossa igreja, são praticamente 33 anos. Doze pastores. O Luizinho teve até mais 13. A pergunta que eu faço é: qual desses pastores estavam dispostos a dar a vida pelas ovelhas? Quando você vê que um ancião está disposto a dar a vida para salvar a vida de outras pessoas, você segue essa pessoa, na verdade? Você que é ancião, você tem sido um ancião mercenário ou você tem sido um ancião como bom pastor? Você, líder de escola sabatina, você tem sido mercenário ou você tem sido líder por excelência como o supremo bom pastor? Você é diretor de jovens, dos idosos. Enfim, queridos, você está disposto a dar a vida para a subsistência dessa igreja? Se não, pode ter certeza, você não é ovelha. Quando as ovelhas que ouvirem a voz do bom pastor, que estão lá no Umbanda, no Quimbanda, no Espiritismo, no Catolicismo, no Candomblé, nas igrejas protestantes apostatadas, ou no Shintoísmo, no Hinduísmo, enfim, Islamismo, quando essas ovelhas ouvirem a voz do Supremo Pastor, de certa maneira vai chegar até eles, essas ovelhas. Você que não é ovelha vai sair daqui, e eles vão entrar no seu lugar. Você tem que definir, eu sou ovelha, então gere ovelha. Mas se você está disfarçando-se no meio do povo de Deus, tome cuidado, vai haver choro e ranger de dentes. Era melhor você sair e curtir a vida lá fora, fazer de tudo, porque enquanto você está com um pé no mundo, um pé na igreja, você não é ovelha. A quarta característica é que Jesus protege as suas ovelhas. Ele não permite que nada, nenhum ladrão venha tentar arrebatar as ovelhas. Você tem permitido que ladrão arrebate as ovelhas da sua casa? Que ladrão que tem entrado na sua casa, arrebatado seu filho, a sua família? Não permita que nada tire a sua salvação. Jogos, internet, relações com pessoas que não são da mesma fé, mas que acabam de certa maneira, não que a gente não deve relacionar com essas pessoas, mas essas pessoas estão influenciando a minha salvação, e no lugar que não é o lugar que Cristo pede. Jesus, ele é o dono das ovelhas, e ele realmente zela por cada um de nós. Quando alguém fala mal do seu irmão, da ovelha que está com você no aprisco, você protege esse irmão? Ou você continua falando mal? E por fim, queridos, para terminar, Jesus, ele é o bom pastor, além de dar vida pelas suas ovelhas, além das suas ovelhas ouvir a sua voz, além de salvar as suas ovelhas e protegê-las, o bom pastor, ele é a garantia de que as suas ovelhas estarão salvas. Vocês estão entendendo o que significa isso? O bom pastor é a garantia da sua salvação.
talvez hoje pela manhã eu possa até perguntar: quantos aqui estão salvos em Cristo Jesus? Tem a certeza da salvação? Todos levantem a mão. E se perguntasse lá meia-noite: e aí, quantos têm a certeza da salvação? Olha, eu não sei, depois do culto eu fiz tanta coisa, salvo pela manhã, perdido à noite. Quantos de nós andamos assim nessa gangorra da vida? Por isso que eu falo que Jesus é a garantia da nossa salvação, porque quando nós olhamos para nós só vemos que porcaria. E aí o que acontece? Tristezas e mais tristeza, choro e ranger de dente. E aí você não se sente salvo. A certeza da salvação é Cristo Jesus. Ele é a nossa garantia. E Ele tem que cumprir as suas promessas sobre cada uma das suas ovelhas. Agora, se sentir salvo em Cristo Jesus não é a garantia também de que você estará plenamente salvo. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Vai e não peques mais. Não existe uma vez salvo para sempre. Mas uma coisa é certa: se você está recebendo agora a salvação que Cristo Jesus está te outorgando, receba. Jesus, Ele não salva no pecado. Jesus, Ele salva-nos do pecado. Agora precisamos o quê? Receber a salvação. Esse é o nosso papel. Isso é graça. Eu estou depositando na sua conta agora, Hudson, 1 bilhão. Você quer? Tem que ter fé, Hudson, vai, eu quero. É mais ou menos isso que Jesus está fazendo com cada um de nós. Eu não tenho 1 bilhão, viu, Hudson, por isso você duvidou. Mas Jesus Cristo, Ele é o doador da vida. E quando Ele fala: eu estou te dando a vida, recebe a vida. Não é essa vida aqui, é a vida eterna. Receba. Eu aceito, Senhor, a vida eterna. E eu vou perguntar agora: o Senhor está te ofertando a vida eterna? Mesmo que você morra, não morrerá eternamente. Quantos aqui nessa manhã querem receber a vida eterna do Senhor Jesus Cristo? Fala: eu quero. Amém? Jesus, Ele é o supremo pastor, irmãos. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele dá a vida pelas suas ovelhas de maneira voluntária, de maneira sacrificial e de maneira vicária. Além de dar a vida pelas suas ovelhas, a voz do bom pastor é ouvida pelas suas ovelhas. E o bom pastor, além de dar a vida, além de que as suas ovelhas ouçam a sua voz, o bom pastor, ele faz algo extraordinário, ele protege as suas ovelhas. Ele guarda elas. E além de tudo, o bom pastor, ele é a garantia de que as suas ovelhas terão a vida e vida eterna. É por isso, queridos, nesse sentido, quando Jesus ele fala isso, por várias vezes eles tentam matar Jesus Cristo. Você está no colo do bom pastor? Ou você está tranquila junto com as outras ovelhas? Eu me coloco assim, queridos. Sabe por que eu me coloco assim? Porque várias vezes eu me coloco como ovelha errante. Várias vezes eu tenho desviado do caminho do bom pastor. E a ovelha, quando ele está no colo do bom pastor, é porque realmente essa ovelha dá muito trabalho. E lembra do que eu falei que o bom pastor faz com a ovelha? Eu não sei o que ele vai fazer se eu continuar dando trabalho para ele, que parte que ele vai quebrar na minha vida, a fim de que eu não seja disperso. Eu não sei. Mas se você tem errado o caminho e o bom pastor tem te pegado várias vezes em seus braços, lembre-se, o bom pastor, ele segura firme a sua ovelha, ainda que doa quebrar uma perninha. Se for necessário
quebrar uma perninha, o bom pastor ele vai fazer, a fim de que nós jamais venhamos ser arrebatados por inimigos ferozes, por Satanás. E ele pega nos seus braços de amor e segura bem forte. Não somos nós que seguramos a mão do bom pastor, é o bom pastor que segura cada um de nós em seus braços de amor. E diferente do pastor comum da terra, o supremo pastor, ele tem as suas mãos perfuradas. Lá no céu, queridos, cada ovelha terá um novo nome. É a experiência que ela teve aqui na terra. Eu não sei qual é a sua experiência que você tem tido. Eu não sei qual vai ser o nome que Deus vai colocar sobre você lá na nova terra, no céu. Mas quando Ele falar o novo nome para você, você vai falar: nossa, é a minha experiência de vida. Quantas vezes eu falhei, quantas vezes eu relutei de entregar, quantas vezes, quanto sofrimento, quanta angústia eu mesmo provoquei na minha vida. E essa experiência, com esse novo nome, você vai entender o que significa esse novo nome. Se você quer ter essa experiência de ter Jesus Cristo como supremo pastor para toda a vida, queridos, não saia do aprisco do Senhor. E se você tiver algum erro, Ele é o nosso advogado. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Somente confesse e fala: Senhor, me dá poder para não fazer mais. Quantos aqui nessa manhã estão dispostos a ser ovelhas do Senhor Jesus Cristo? Quantos nessa manhã estão dispostos a gerar outras ovelhas e ser a voz do bom pastor? Somente ovelha pode gerar outra ovelha. Anjos gostariam de fazer essa obra. Anjos gostariam de pregar o evangelho. Mas quando uma ovelha errante, que se desviou do caminho do Senhor e caiu na escuridão, e somente essa ovelha que caiu na escuridão sabe o quão é escuro realmente o mundo, essa ovelha ela tem poder de falar para outras ovelhas que estão em outro aprisco: saia da escuridão desses apriscos, o aprisco de vocês é aqui, com o Senhor Jesus Cristo. Ele é o bom pastor que está disposto a dar a vida por cada um de vocês. Fiquemos em pé e vamos cantar o hino final, com a garantia e a certeza de que a nossa salvação está mais próxima do que antes. Vamos cantar o hino 243. Pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícias de nós bem longe vão, nenhum desgosto impeça a nossa
Amém? Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu és o único bom pastor, o supremo pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, aquele que sem dúvida alguma planejou a nossa existência, está disposto a cada dia a ir atrás de nós, a fim de que jamais nada venha arrebatar-nos das Tuas poderosas mãos. Que essa igreja, ó Pai, que esse aprisco, seja um lugar onde as ovelhas tenham pastagem com fartura, proteção e segurança, e ainda que falte algo, o Senhor jamais faltará. Eu não sei, ó Pai, que caminhos essas ovelhas têm andado. Eu sei os meus. E muitas vezes essa gangorra espiritual, esse alto e baixo, ela me afeta. E eu sei que também afeta outros aqui. Quantas vezes a gente se afasta do Teu caminho, Pai? Mas assim, quando o Senhor deixa as 99 no aprisco e vê a minha falta, vê a falta de cada um aqui, o Senhor corre, vai atrás e pega-nos em seus braços de amor. E ainda que estejamos na escuridão, o Senhor clarifica tudo. E nada ali pode arrebatar das Tuas poderosas mãos. Eu, como disse, 28 anos de adventista batizado. Quantos caminhos tortos eu andei. Mas a Sua graça, ela me alcançou. A Sua graça alcançou a todos aqui. Eu não sei se os irmãos estão ou no aprisco ou em seus braços. Mas se nós estivermos no aprisco, seguros, protegidos, que nós possamos gerar mais ovelhas. Mas se nós estivermos em seus braços, o Senhor permitiu que alguma tormenta, alguma coisa trouxesse mal para nós, para servir de lição, para jamais abandonarmos o Teu caminho, e se for necessário, o Senhor quebrar alguma coisa em nós, para a nossa salvação, que o Senhor faça a Sua vontade. Mas, ó Pai, jamais larga-nos de Tuas poderosas mãos. Essas bênçãos eu te peço, sobre essa igreja, com a certeza da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Pai.